pano preto, ele foi um paciente que eu atendi recentemente e ele tinha uma lesão em membro torácico, ali tá errado, tá membro pélvico, mas é membro torácico. Então, ele tinha essa lesão que apareceu do nada, né? A tutora não sabe o que aconteceu para essa lesão aparecer, mas existia um histórico de que na casa dela, ela estava fazendo uma pintura das portas com uma tinta óleo e tudo mais, e o pano preto, ele ficava muito assustado com os trabalhadores que estavam lá no momento. E aí ele se escondia no meio das madeiras, no meio das coisas, e de repente ele apareceu com uma lesão. Então, a suspeita inicial da tutora foi que essa lesão pudesse ter sido uma queimadura da tinta óleo. Então, essa foi a principal suspeita. Isso daí foi em abril do ano passado, tá? Gravem a data, porque vocês vão ver a importância. Essa daí é a ferida do pano preto em abril de 2025. Olha só, uma lesão relativamente simples, né, gente? Vamos combinar? Ferida pode enganar. Às vezes uma lesão simples demora muito a cicatrizar e outras vezes uma extensa cicatriza super rápida. Exatamente. Então, a gente tem aqui uma lesão relativamente simples, vai? Abriu ali um pouquinho, fez uma pequena avulsão e nada que mostre, assim, uma gravidade, né? Vai falar gravidez. Uma gravidade muito, muito grande. Uma ferida relativamente simples de tratar nesse momento. E aí, o que aconteceu? A tutora do pano preto levou ele para atendimento em uma clínica, isso em abril. E aí, nessa clínica, foi prescrito alguns medicamentos que a gente vai entrar aqui mais a fundo para que a gente entenda o raciocínio. Mas eu quero que você me diga, nesse momento, olhando para essa ferida, quais são as necessidades que você consegue enxergar nessa lesão? Me conta aí no chat. Ferida aguda, né, em teoria, boa tricotomia. Boa tricotomia é o que você vai fazer, tá? Então, boa tricotomia seria o quê? Necessidade de limpeza, ok? É uma necessidade básica de qualquer ferida em qualquer momento. Como a Juliana falou. Quais outras necessidades vocês conseguem enxergar nessa lesão, além da limpeza? Vocês lembram da aula 3, que a gente conversou sobre o que você vai avaliar numa lesão? Olha a borda aqui. Lembra que as bordas é um dos pontos que a gente tem que avaliar? Consegue observar que essa borda aparenta estar ressecada e até mesmo, eu diria até mesmo necrosada? Então, a gente precisa de quê? Qual que é uma necessidade dessa lesão? Debridamento, concorda? Então, aqui, ó, a Ana Maria falou, tricotomia e limpeza. A tricotomia, ela faz muito parte ali da limpeza, né? A gente falou, se eu não me engano, na aula 2 ou na 3, sobre essa fase da limpeza, que inclui tanto a lavagem quanto a tricotomia. Tudo isso faz parte da limpeza da ferida. Então, a ferida ela tem uma necessidade de limpeza. Tem uma necessidade também de debridamento. Borda, leito, exudato, cheiro, isso aí. E, além disso, ela também vai ter uma necessidade de descontaminação, concorda? A gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe quando aconteceu, apesar de ter uma cara ali de ser aguda. E a gente precisa também de um microambiente ideal para que a cicatrização aconteça. Como que a gente consegue criar esse microambiente ideal? Através do curativo, do produto que a gente escolhe, dessa manutenção do tempo de troca do nosso curativo. Então, tudo isso garante que a gente consiga realizar a manutenção do microambiente ideal para a cicatrização, certo? E aí, nesse momento, lá em abril, Juliana faz inflamatória, debridamento e hidratação. Hidratação, não diria muito, não. Não me parece ser uma ferida que está extremamente ressecada, que precise que eu forneça umidade para ela. Me parece que ela está somente ressecada ali na borda pela exposição, realmente, tá? E aí, o que foi prescrito para esse paciente no momento? Antibiótico sistêmico e a utilização do Dermotrate em creme. E, gente, ó, eu sempre falo isso, eu não tô aqui para falar mal de produto nenhum, de marca nenhuma, eu tô aqui para expor as necessidades da ferida
e você pensar junto comigo se produto X, Y, Z, H supre as necessidades dessa ferida. E pronto, acabou. Nesse momento, foi escolhido o Dermotrate pelo primeiro veterinário, a qual a tutora levou o pano preto. E quando a gente olha para o Dermotrate, o que a gente vê, né? A gente tem um produto que ele tem gentamicina, ele, que é um antibiótico, tem um antifúngico e tem um corticoide. E aí eu te pergunto, essa ferida precisa disso tudo? Eu juro que, assim, eu não consigo entender a utilização de corticoides tópicos no tratamento de feridas, porque a gente sabe que o corticoide, ele atrapalha a cicatrização, né? Ele retarda a fase inflamatória. Então, ele faz com que a lesão demore mais para cicatrizar. Então, assim, não vejo lógica nenhuma da gente usar um produto numa lesão que ele tem corticoide. Além disso, ele tem um antibiótico e um antifúngico. Ou seja, ferida, se vira aí, meu irmão. Se vira aí. Se você precisar de um antibiótico, você tem. Se você precisar de um antifúngico, você tem. Se você precisar de um corticoide, você tem também. Então, combinado? E fica tudo certo? Então, eu te pergunto, essa ferida, nesse momento, ela precisaria disso tudo? Ela precisaria desses produtos? A Juliana já falou ali. Não, não é um produto ideal. Não é um produto que supre essas necessidades aqui que a gente falou que essa ferida precisa. Concorda? Então, quem assistiu às aulas do minicurso, né, do ponto cego, viu que a gente abordou diversos pontos cegos que muitas vezes, que como o nome diz, né, pontos cegos, são pontos que você não percebe que são erros, porque ou estão normalizados, ou porque você aprendeu assim, porque você viu sendo feito dessa maneira, e você conclui que estão certos, porque é assim que você foi criado, digamos assim. Mas quais são os pontos cegos que a gente observa nessa ferida? A gente tem alguns pontos cegos, concorda? A gente tem tratar uma infecção presumida sem reorganizar o leito. Então, a gente suspeitou de que existe uma infecção naquele leito e a gente saiu entrando com antibiótico sistêmico, antibiótico tópico e vamos acabar com essas bactérias ou vamos criar resistência, né? Focar no momento atual. Outro ponto cego, insistir mais tempo esperando virar. Esse caso, ele ficou de abril, lembra que eu falei para você gravar a data? Ele ficou de abril até junho. Até julho. Não, junho. Maio, junho, julho. Ele ficou quase 3 meses sem ter resposta. Ele teve uma mudança de protocolo tópico no meio do caminho. Então, aqui entraria mais um ponto cego, que é o quê? Mudar de produto achando que o produto vai resolver o teu problema. E não vai. Não é produto que vai resolver teu problema. É o entendimento do porquê que você está escolhendo aquele produto, né? Então, a gente teve ali durante quase 3 meses aquela falsa evolução. Melhora um pouquinho, piora. Melhora um pouquinho, piora. Melhora um pouquinho, estagna. Porque você não está alinhando o que aquela ferida precisa com o produto, com o manejo do curativo, com o tratamento daquele paciente. E não teve nenhum marco claro ali de decisão. Cara, eu vou fazer isso por causa disso. Não. Foi prescrito um produto, foi trocado esse produto e acreditando-se ser o ideal, e não era. E aí, a gente teve essa lesão desse jeito, em junho, 10 de junho, que foi quando o primeiro veterinário, não sei quem é, tá? Não estou aqui para falar mal de nenhum veterinário, mas o primeiro veterinário, ele percebeu que não estava dando certo o seu tratamento, e aí ela encaminhou o pano preto para uma dermatologista. E aí caiu lá na UFMG, na dermato de lá. E aí eu te pergunto, o que a gente consegue observar nessa lesão nesse momento? Vocês acham que a ferida melhorou ou piorou? Você acha, o que você consegue observar aí? De tudo que a gente falou que é necessário observar em toda a troca de curativo. Leito, borda, tecido. Exudato não dá para observar aí, né? Porque a gente não tem foto. Mas
O que você consegue observar nessa ferida nesse momento? Me conta. Me conta aí no chat. Lembre-se que é uma discussão de caso, não um monólogo. Ai, piora, Thaís. Juliana falou piorou. E o que você observa mais aqui? O que você vê nessa lesão? Não só que piorou. A gente vê que piorou, né? Mas por quê? O que te diz que piorou essa lesão? Porque piorar é muito vago, né? Concorda? O que te diz que essa ferida piorou? Cadê o Miguel? Nada, gente. Vocês não conseguem observar necrose. A borda está enrolada. Não está enrolada, não. Mas a borda está alterada. Com certeza. Está ressecada. Está com necrose. Esse tecido esbranquiçado ali dentro, né, meio amarelado, é o que a gente chama de esfacelo. Então, a necrose seca tem um tipo de tratamento, o esfacelo tem outro tipo de tratamento. Então, a gente observa o quê? A tecido inviável, aparentemente esfacelo. Isso aí, Miguel. Então, a gente observa esfacelo. Vocês conseguem observar, olhar para essa lesão e perceber que em vários pontos, tirando essa parte mais vermelhinha, mas a ferida ela tem um aspecto de estar mais ressecada? Então, você consegue observar que está faltando umidade nessa lesão? Não tem tecido de granulação. Então, em quase 3 meses, não ocorreu a formação de tecido de granulação. Aparenta estar edemaciado. Então, aparenta ter edema. Aspecto de infecção. Borda com necrose. Tudo isso a gente consegue observar nesse momento ao olhar para essa ferida. Com isso, quais que vão ser as necessidades dessa lesão? Se a gente tem esfacelo, a gente precisa fazer o quê? Se a gente tem borda necrosada, a gente precisa fazer o quê? Se a gente tem um aspecto de pouca umidade, a gente precisa fazer o quê? Então, observando as alterações que a ferida tem, a gente consegue começar a interpretar quais são as necessidades que ela precisa. Então, a gente consegue olhar para essa ferida e pensar de forma melhor, fazer uma perguntinha para ela, que eu vi isso uma vez com uma enfermeira, e eu acho sensacional. Ferida, o que você precisa? E assim, leito aparenta estar bem seco também, ferida pálida, talvez um hidrogel possa ajudar a fornecer umidade, fornecer desbridamento autolítico. Então, a gente tem o quê? Quais são as necessidades dessa lesão? Limpeza, debridamento, descontaminação e manutenção do microambiente ideal. E como é que a gente faz isso? Tá? Aqui foi o momento que chegou para a dermatologista. Essa dermatologista lá da FMG, uma querida, ela já tinha feito umas imersões que eu tinha dado, se eu não me engano, a imersão em manejo de feridas, que também está disponível na oferta de inscrição no curso de tratamento de feridas graves. Você vai receber essa imersão. Ela já tinha feito, então ela conseguiu desenhar um protocolo para esse paciente. Só que ela ainda tinha insegurança de, será que esse protocolo está certo? O que eu preciso ajustar? O que eu preciso melhorar? E aí ela me encaminhou. Mas ela já tinha entrado com esse paciente com PHMB, tanto com a formulação em solução, quanto com a formulação em gel, que são 2 apresentações distintas do PHMB, onde cada uma dessas apresentações tem o seu momento correto de utilizar e a sua forma correta de utilizar, porque muita gente usa a solução de PHMB errado, muita gente eu vejo utilizando a solução de PHMB como se fosse solução fisiológica, pegando a solução e tacando na ferida e pronto, acabou. Não é assim. Tá? A solução de PHMB tem um jeito correto de utilizar, assim como o hidrogel de PHMB. Protocolo bom para essa lesão. Quando chegou para mim, essa lesão ela chegou assim, dia 30 de junho, já para o final do mês. E assim, a gente consegue observar uma certa melhora, não consegue observar uma certa melhora nessa lesão? Diminuiu um pouco o esfacelo, concorda? Concorda ou eu tô doida? A gente já tinha diminuído o esfacelo ali, com esse protocolo. A borda da lesão já estava melhorando, a gente também já estava ali tendo a ação de debridamento autolítico, como o Miguel falou, pelo hidrogel de PHMB. Então, já estava também sendo removido o tecido inviável dessa borda. A gente já tinha uma certa melhora.
Mas o que a gente tem de ponto cego aqui, de suspeitas, né? Quando ele chegou para mim, quais foram as minhas suspeitas para melhorar o tratamento do pano preto, né? O porquê que ainda assim estava demorando esse tratamento. Ou uma leitura que não estava atendendo a todas as necessidades dessa ferida nesse momento, ou a presença de uma infecção resistente. Porque quando a gente vai olhar os guidelines de tratamento de feridas da medicina humana e de tratamento de feridas crônicas, lá tem, né, dados que falam que 80% das feridas crônicas, elas estão infeccionadas com bactérias resistentes. Então, essas eram as minhas duas suspeitas principais para esse paciente. Mas eu sou de uma pessoa que eu gosto de ir pelo mais simples primeiro. Então, era um paciente que ele estava bem sistemicamente, não tinha nenhum sinal de infecção. Se eu não me engano, ele tinha exame de sangue recente que não tinha alteração. Então, eu preferi o quê? Primeiro olhar para as necessidades dessa lesão e entender que o protocolo que estava sendo utilizado não era um protocolo ruim, era um protocolo bom. Mas a gente ainda conseguia fazer outros ajustes nesse protocolo para potencializar a sua ação. E aí, nesse momento, o que eu observei nessa ferida quando chegou para mim, tá? Já falei um pouco, né, que foi diminuição do esfacelo, ainda era uma lesão que ainda tinha pouca umidade, ela ainda não estava com uma umidade boa para cicatrização. Ela tinha um tecido de granulação já se formando, mas ainda não estava um tecido de granulação assim, que você olha e pensa, ok, arrasou esse tecido. Não. A gente ainda tinha, né, as bordas com necrose, mas já diminuindo um pouco. E você consegue observar que essa lesão ela tinha um pouco de profundidade, ó. Tá vendo? Que aqui a gente tem o tecido muscular mais externo e aqui o tecido muscular mais interno. Provavelmente ele perdeu uma parte desse tecido muscular aqui, dessa região. Então, a gente tinha uma certa profundidade. Você consegue observar esses pontos que eu falei? Me fala aí no chat. Porque olhando agora para esses pontos que eu observei para esse paciente, a gente consegue entender outras necessidades. Entende? Como que esse é um processo muito dinâmico que deve ser visto e revisto várias vezes. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que eu tinha atendido mês passado, hoje eu vi ela de novo presencialmente e a ferida está totalmente diferente. A gente conseguiu um bom resultado de remover a necrose, mas a gente teve um aumento ali da infecção, aparentemente. A gente estava com exudato purulento. Então, é uma ferida que agora ela tem outras necessidades totalmente distintas. Thaís falou que sim, Tamara também, Juliana, caberia uma Kerlix nesse momento. Então, aqui, a gente tem que essa ferida lá ainda precisa de limpeza. Então, aqui eu melhorei a tricotomia. E isso é um ponto também muito importante. Muitas vezes a gente vai precisar melhorar a tricotomia várias vezes durante o nosso tratamento, principalmente em tratamentos longos, tá? Só que aqui nesse caso do pano preto, eu sedei ele, eu preferi sedar para fazer uma limpeza um pouco melhor, fiz um tie-over nessa lesão, para eu manipular melhor e fazer melhor o curativo dele. Debridamento, descontaminação, e ainda assim eu precisava fornecer umidade. E aí a gente já tinha a solução e o gel de PHMB, lembra? Que já tinha sido prescrito pelo dermatologista. O que eu fiz? Ajustei esse protocolo e acrescentei somente o sabonete de PHMB. Para quê? Para esse sabonete potencializar a ação antimicrobiana e antibiofilme do PHMB. Porque com o sabonete a gente faz uma lavagem, igual como a gente faz quando a gente usa a clorexidina desgermante. Então, a gente usa o sabonete de PHMB para lavar realmente e debridar esse leito. E acelerar, sim, se eu tiver algum biofilme, quebrar. E aí eu conseguir ter uma ação antimicrobiana potencializada. Então, a única coisa que eu fiz foi ajustar e colocar o sabonete de PHMB. E conversando com a tutora, a gente foi ajustando também o tempo de troca desse curativo para a individualização da ferida do pano preto. E aí, olha isso, na primeira revisão do pano preto comigo, lembra que era dia 30 de junho? Agora é dia 7 de julho. Aqui, ó, dia 30 de junho, você consegue ver, ó, 4,3 centímetros.
No dia 7, a gente tem 2,4 centímetros. Então, a gente já começou com uma semana a ter uma diferença muito grande, só com um pequeno ajuste no nosso protocolo, pelo entendimento da necessidade dessa lesão. Olha como o esfacelo ele já praticamente sumiu. Eu só tenho um pouco de esfacelo ali ainda. A borda, obviamente, a borda eu debridei, né, no dia 30, falei que eu cedei ele, mas olha como é que a lesão ela já diminuiu. Olha como o tecido aqui, ó, já avançou. E aí, o que eu observei aqui, né? Eu tinha bem menos esfacelo, uma retração considerável, ainda mais se tratando de um felino, exatamente. Então, eu tinha aqui uma quantidade muito menor de esfacelo. Você consegue observar que a gente tem um leito agora com uma umidade muito melhor? Você consegue observar o brilho dessa lesão nesse momento? O tecido de granulação, ele tá com um aspecto melhor, a gente consegue observar e olhar, nossa, tá bonito. Aquela famosa frase, né? Nossa, que ferida bonita. Não tá bonita ainda, mas tá bem melhor, concorda? Profundidade sendo preenchida, a Vetaglós auxilia na cicatrização de feridas, cortes, úlceras, lesões. É Chara? Se eu te contar sobre o que eu acho da Vetaglós. Cadê Miguel? Miguel, que é aluno aí, sabe. E aí, quais são as necessidades dessa lesão nesse momento? Continuam as mesmas, né? Eu ainda preciso fornecer umidade? Preciso. Por quê? Porque a umidade ideal, ela precisa ser mantida dentro de um ideal, né? Eu ouvi uma vez que o tratamento de feridas, ele é um equilíbrio de águas. Isso é muito real. Então, a gente precisava ainda fornecer umidade para essa lesão, não porque ela estava ressecada, mas sim para eu estimular tanto o debridamento aí desse esfacelo que a gente ainda tinha, mas também para estimular a formação de tecidos de granulação. E aí, nesse momento, eu percebi que eu podia acrescentar mais um protocolo, tá? Então, limpeza, a gente não precisava mais daquela limpeza tão agressiva como antes, e fornecer umidade, a gente precisaria ali para manter esse equilíbrio. E o que eu fiz? Agora, eu quis potencializar ainda mais o meu tratamento. E aí, eu pedi para... Antes, a gente estava utilizando gaze não aderente, mas eu pensei, cara, está evoluindo muito bem. Se a gente trocar essa gaze e entrar com a Kerlix, a gente vai potencializar isso. E aí, eu conversei com a tutora não se opôs e comprou a Kerlix. E já começou o tratamento com a Kerlix. A Kerlix é associada com o hidrogel, tá? E olha isso, gente. Olha isso no dia 16 de julho. Olha isso. Olha a diferença de tamanho. Você consegue observar? 15 dias, gente. 15 dias. 15 dias de um tratamento que está totalmente alinhado com as necessidades da ferida e cumprindo ali a sua função de trabalhar junto com o que o organismo ele já está fazendo. O que a gente consegue observar agora, gente? Você consegue observar que a gente já tem a contração realizando? O consenso internacional desaconselha o uso de antibióticos tópicos em feridas, cria risco de surgimento de bactérias resistentes e biofilme, não atende às necessidades e temos poucas evidências de ação profunda. Vai ter resultados bem melhores com coberturas antimicrobianas para feridas infeccionadas. Tá vendo? Esse é o diferencial de aluno. Tá vendo? Esse é o diferencial. Aí o Miguel, ele com certeza tem resultados, feridas que cicatrizam muito mais rápido, porque ele não está preso ao que o representante chega ali no seu consultório e te fala. Ele entende quais são as indicações dos consensos, dos trabalhos, dos guidelines. Então, antibiótico, a gente vai falar um pouquinho. E o que a gente tem aqui, então? Acabou esfacelo, concorda? Acabou esfacelo, não tem esfacelo mais. Olha a contração acontecendo nessa lesão. Contração acontecendo lindamente. Tecido de granulação bem melhor ali. A gente ainda tem um pouco de profundidade, mas a gente tem borda ok, contração acontecendo muito bem. E aí a gente entra nas necessidades dessa lesão nesse momento. Ela precisa de limpeza?
limpeza vai precisar, né? Mas não uma limpeza mais profunda. Debridamento? Também não. Descontaminação? Se ela tivesse contaminada, ela não estaria evoluindo tão bem assim. Fornecer umidade? A gente consegue equilibrar agora essa umidade. E aí a gente manteve o tratamento somente com a solução, o gel e a Kerlix. Não precisava mais do sabonete, porque o sabonete ele vai ter ali com circulação ativa, corado. O sabonete ele vai ter uma ação muito mais para quebrar biofilme, para diminuir bactérias. Não preciso mais disso. Então, ó, tchau sabonete. Tá vendo como é ajuste e leitura da ferida? E aí, olha isso. Dia 7 de agosto. 0,8 centímetros, gente. 0,8 centímetros. Tem noção? Tem noção? A ferida aqui, de abril para junho, piorou. De junho a agosto, tá com 0,8 centímetros. E aqui, com dia 21 de agosto, que foi quando eu dei alta pro pano preto. E a tutora, ela me agradeceu tanto, ela ficou tão feliz com o resultado do pano preto, tão feliz que ela me agradeceu tanto, assim, ela saiu, nossa, não sei o que seria do pano preto sem você. Porque ela já estava, assim, sem esperança, porque ela trocava produto, trocava veterinário, né? Chegou a trocar ali de veterinário e nada resolvia. E passou ali 3 meses. E a gente resolveu em 40 dias. Uma ferida que já estava se arrastando há 3 meses. Tem noção? Que em 3 meses a ferida saiu disso para isso, com um protocolo padrão que muitos de vocês usam, já usaram, já viram usando, para isso, em 40 dias. Com um protocolo alinhado às necessidades da ferida. Você entende? Eu era louca da Betagloss com açúcar. Nossa, ainda mais com açúcar, né, Maria Elisa? E também da rifocina. E sorte do curso da Jana. Hoje, resultados mais rápidos e assertividade. Isso aí, porque não é protocolo, gente. Não é para você decorar protocolo. Ah, porque fulaninho usa Betagloss. Ah, porque fulaninho usa sufagina de prata. Ah, porque eu uso Betagloss com açúcar desde 1920. E você vai continuar usando? Eu fiz uma reunião uma vez com a Maria Elisa, né, Maria Elisa? Ela falou, nossa, mas eu usava rifocina, Betagloss com açúcar, desde que eu era estagiária. Mas preciso usar isso ainda hoje? Tem tanta coisa melhor no mercado? Para que eu vou fazer isso? Sabe? Então, é um entendimento da leitura da ferida. Fez sentido o caso do pano preto? Me fala aí no chat. Inclusive, o custo, com certeza, foi menor. Poucos produtos aplicados e resultado maravilhoso. Exatamente, Juliana. Muita gente, eu falo isso muito, porque vocês têm uma mania de colocar, de achar que o tutor não vai ter condições de comprar um PHMB que seja. Mas você precisa mostrar para esse tutor que, se ele usar, seja o PHMB, seja alginato de cálcio, enfim, seja o produto que for, que não é o comum do pessoal usar, ele vai ter um custo, às vezes, um pouco maior de imediato para arcar com a compra, mas a ferida ela vai cicatrizar, sei lá, metade do tempo, às vezes até muito, sei lá, 1/4 do tempo que cicatrizaria. Então, no fim das contas, o custo ele acaba sendo menor do que se ele ficar toda hora comprando um Betagloss, que a bisnaguinha pequenininha custa, sei lá, R$70, 60, R$70. Ou se for de azina de prata, que é um pouco mais barata. Enfim. Então, ele precisa comprar várias vezes, tá? Isso aí, Miguel. Caro é o que não funciona e prolonga a ferida. E não só prolonga a ferida, né? Estressa o paciente, estressa o tutor, estressa o veterinário e muitas vezes acaba indo para amputação ou para eutanásia. Então, caro é isso. Caro é o paciente acabar indo para amputação ou para eutanásia por conta de um protocolo que não atende às necessidades da ferida, tá?